Então você montou a sua estrutura, criou o seu produto e agora você precisa de uma página para começar a vender. Se esse é o seu caso, então esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar uma página de vendas do zero para que você possa divulgar e começar a vender o seu produto aqui na internet. Você vai ver como é possível criar páginas de vendas completas de forma gratuita, mesmo que você não saiba nada sobre design e nada sobre programação. Olá, meu nome é Carolina Fisch, eu sou web designer e meu objetivo aqui com esse canal é te ajudar a criar páginas de forma simples, rápida e eficiente para que você possa vender os seus produtos aqui na internet. E como eu comentei, eu vou te mostrar como você pode criar sua página de vendas, eu vou te mostrar toda a estrutura completa dessa página e também vou te mostrar na prática como você vai criar essas páginas utilizando o WordPress. E eu te convido a ficar até o final desse vídeo, porque lá no final eu vou te mostrar um método para você criar páginas em questão de minutos. Então fica até o final para pegar todas essas dicas. Se você gostar desse conteúdo, clique no botão de gostei para apoiar o nosso trabalho e para apoiar o nosso canal. Então é isso, bora pro conteúdo desse vídeo. Então vamos lá, já tô aqui no meu site WordPress, e se você ainda não tem um site WordPress, você vai precisar contratar uma hospedagem e um domínio. Eu sei que eu comentei no início sobre ferramentas gratuitas, mas esse aqui é realmente o primeiro passo que você precisa fazer para ter um site que seja seu, tá? Porque se você contratar alguma plataforma como a Wix, como a Google Sites, etc., você praticamente vai ficar refém dessas plataformas. Então, para você ter um site que seja seu, que seja da sua empresa, da sua marca, eu recomendo que você contrate uma hospedagem e um domínio, tá? E a HostGator é uma das empresas que a gente recomenda aqui no nosso canal. Aqui você vai poder contratar a sua hospedagem e ganhar um domínio gratuitamente. Isso aqui é muito bacana para quem está começando, então eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo para você acessar o site oficial da HostGator. E aqui no site da HostGator você vai poder dar uma olhada nos planos de hospedagem para você contratar. E aí você pode escolher o plano que mais se encaixar para o seu negócio. Se você tiver alguma dúvida também, eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição para te ajudar e para te orientar, tá? Depois de fazer a contratação da sua hospedagem e do domínio, você vai precisar vir aqui em cima, nesse bonequinho aqui em cima, e aí você clica para entrar no portal do cliente, tá? E aí você coloca ali todos os dados da sua conta e você vai ter acesso a um painel parecido com esse aqui. Se você estiver utilizando uma outra hospedagem, não tem problema, tá? Provavelmente a hospedagem ela vai ter as mesmas opções que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Mas enfim, depois de contratar a sua hospedagem, você vai precisar instalar o WordPress. O WordPress é uma ferramenta gratuita, tá? Então a gente vai poder instalar aqui tranquilamente, sem nenhum problema. E para isso, é só a gente clicar nessa opção aqui de cPanel. E aí você vai ter acesso a esse painel aqui, e aqui embaixo você vai ter essa opção de instalador automático. Só a gente clicar, e aqui a gente vai ter a opção de WordPress, só a gente clicar aqui para instalar. E aí é só você preencher esses dados aqui para fazer a instalação do WordPress no seu domínio. Caso você tenha alguma dúvida, tem alguns outros vídeos onde eu mostro essa instalação aqui bem passo a passo, mas no geral é algo bem simples de se fazer, tá? Então eu vou pular essa parte aqui e vou ir direto para o meu painel do WordPress. E é aqui no WordPress que você vai poder criar e editar as suas páginas. E a primeira coisa que você vai precisar fazer é vir aqui em plugins e instalar o plugin da Elementor. O Elementor é um plugin de edição de sites, de construtor de sites, e aqui a gente pode utilizar tanto o Elementor gratuito quanto o Elementor pago, tá? Eu tenho os dois instalados aqui nesse domínio, e a gente pode utilizar o Elementor gratuito mesmo, tá? Para instalar o Elementor gratuito é só você clicar aqui em adicionar novo, e aí você digita aqui em cima Elementor, e é só você clicar aqui para instalar agora, e depois você clica em ativar. E aí você já vai ter o plugin ativado no seu WordPress. Depois de instalar o plugin, é só você vir aqui nessa aba de páginas, e aqui a gente já pode começar a criar a nossa página. A gente vai precisar clicar aqui para adicionar uma nova. Aqui você pode colocar o nome que você quiser, então você pode colocar o nome do seu produto, ou alguma coisa relacionada ao seu produto. Vou colocar aqui o nome do produto. Vou colocar 2, porque eu já tenho uma página com esse nome. Aqui na lateral nós temos algumas outras informações, como por exemplo o link. Se você quiser, você pode editar esse link aqui tranquilamente. Pode deixar apenas o nome do produto ou colocar algum outro link. E o link da sua página vai ficar esse aqui, tá? É esse link que aparece aqui. Então as pessoas que forem acessar a sua página vão acessar esse link aqui, beleza? Aqui embaixo nós temos a imagem destacada. Aqui é interessante você colocar uma imagem do seu produto, porque às vezes essa imagem aparece no Facebook, no Instagram, até mesmo nos buscadores do Google. Então é interessante você definir essa imagem aqui, tá? E aí depois de fazer essas configurações, se você quiser você pode fazer isso depois também, não tem problema. Depois de fazer tudo isso, é só você clicar aqui para editar com o Elementor. E esse aqui é o editor do Elementor. É aqui que a gente constrói a nossa página. Se você nunca acessou o Elementor, basicamente nós temos a nossa página aqui e nós temos alguns elementos para a gente utilizar aqui na lateral. Se você quiser adicionar um novo elemento aqui na sua página, é só você clicar aqui nessas informações e arrastar para dentro da sua página, tá? Basicamente dessa forma que funciona. E eu tô acelerando um pouquinho esse vídeo para não ficar muito longo, tá? Porque o nosso objetivo principal é montar a nossa página de vendas. Eu trouxe esse modelo aqui para facilitar a visualização. Eu vou até disponibilizar ele aqui na descrição desse vídeo, então talvez eu coloque no Telegram para facilitar o seu acesso, porque aí você vai conseguir visualizar todas as seções que a sua página precisa ter. Beleza? Então esse aqui é um modelo básico para a gente utilizar.
não é uma página muito extensa, e dependendo do seu texto, dependendo da sua copy, você vai poder modificar a ordem das seções ou as informações aqui dessa página, tá? Esse aqui é realmente um guia para facilitar a construção da sua página. Então vamos lá, vamos começar aqui. Nós temos a nossa seção principal, e é interessante você observar que todas as páginas elas são construídas por seções, né? Então aqui nós temos a nossa primeira seção, a segunda seção, terceira seção e assim por diante. Então basicamente a página ela é construída por seções, e é assim que a gente utiliza o Elementor também. Então se a gente voltar aqui na nossa página, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é retirar essas informações aqui para deixar a nossa página em branco. Então vamos retirar essas informações, e para isso é só você vir aqui na lateral, em configurações. Você vai vir aqui em layout de páginas, e aqui você clica em Elementor Campos. Pronto, a sua página vai estar zerada, vai estar em branco, e agora a gente vai poder começar a criar as nossas primeiras seções. Então aqui nós temos a nossa primeira seção, que é a seção que a gente chama de Hero ou seção inicial. Então vamos começar a construir ela aqui. Para isso é só você clicar nesse maisinho aqui, e você clica nessa primeira estrutura. Aqui você vai ter a sua primeira seção. Para você editar essa seção, é só você clicar aqui no meio, tá? Nessa parte azul aqui, você clica, e aqui na lateral você vai ver que vai ficar com esse nome de editar seção. E é só você colocar aqui a largura, você pode colocar a largura de 1100, dessa forma aqui, e aí você coloca aqui uma altura mínima de 600 ou 400. Pode deixar 600, 500, 400, esse aqui é um tamanho padrão que a gente costuma utilizar. Então você pode deixar dessa forma aqui. Agora a gente precisa adicionar as informações. Nós temos aqui um título, uma descrição e um elemento de vídeo, com um botão de compra e um outro textinho aqui embaixo. Então vamos colocar esses elementos. Antes disso, a gente precisa colocar uma seção interna, tá? Eu costumo utilizar seções internas para facilitar a organização dos conteúdos. Então aqui nós temos uma seção interna dentro da nossa seção principal, tá? Aqui a gente não precisa editar nada. Vamos voltar aqui para aquele menu principal do Elementor, e aqui a gente vai arrastar esse título para cá. Só que veja que esse título aqui ele está no meio, né? Ele está centralizado. Então para deixar ele centralizado, vamos retirar essa coluna que está aqui na direita. Então eu vou clicar aqui com o botão direito em cima desse símbolo, eu vou clicar aqui para excluir. E aí vamos ficar apenas com uma coluna dentro da nossa seção interna. E aqui nós temos o nosso título. Eu preciso colocar esse título no meio, então aqui embaixo, ó, em alinhamento, você vai poder colocar aqui para centralizar. Se você não estiver encontrando isso aqui, é só você clicar em cima do seu título, tá? Ou em cima desse lápis aqui, para editar esse alinhamento. E aí aqui você edita todo o conteúdo do seu título. Pode colocar aqui um novo texto, pode colocar até mesmo um link nesse texto aqui, não é o nosso caso. E aqui você vai editar o seu alinhamento, tá? Aqui em estilo a gente consegue editar o visual desse texto aqui. Aqui em tipografia a gente consegue clicar nesse lapisinho, vamos diminuir esse tamanho. Você pode colocar aqui o tamanho que você quiser, tá? A gente costuma colocar aqui 38, até mesmo 35, acho que é um tamanho bacana para um título. Então a gente pode colocar esse tamanho aqui. Aqui em cima você consegue editar a cor do texto. Eu vou colocar aqui cinza por enquanto, só para deixar dessa forma aqui, para deixar mais destacado. Mas agora vamos para os outros elementos. Clicando aqui no menuzinho a gente consegue ter acesso aos outros elementos. E aqui em texto, vamos arrastar esse texto para cá, para dentro da coluna que está inserido o nosso título. Então vamos colocar aqui. Esse elemento de texto aqui ele funciona mais ou menos igual ao de título, tá? Então aqui nós temos o nosso conteúdo, você vai poder editar. E aqui nós temos o estilo. Aqui no estilo você vai poder editar o alinhamento desse texto para colocar ele centralizado e editar também o tamanho, assim como a gente fez com o título. Então eu vou colocar aqui 18 por enquanto, depois a gente pode editar essas informações sem problemas. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai adicionar o nosso vídeo aqui na nossa seção. Para isso a gente vai vir aqui, e aí você pode fazer isso de duas formas, tá? Você pode colocar o vídeo direto aqui nessa seção interna, sem problema. Mas o que eu costumo fazer é colocar uma outra seção interna aqui dentro, tá? Você vai entender por que eu faço isso. Eu vou excluir aqui essa coluna, nós vamos ficar com uma coluna só dentro de uma seção interna. Agora eu vou pegar esse vídeo e eu vou colocar dentro dessa seção. Olha só, ficou basicamente da mesma forma que o outro, só que quando o vídeo está dentro de uma seção interna, a gente consegue editar o tamanho dele, o espaçamento. Então eu vou clicar aqui nessa seção interna, nessa seção do vídeo, tá? E aqui em largura eu vou definir uma outra largura, que eu consigo editar o tamanho que eu quiser. Posso colocar aqui 700, por exemplo, vai ficar um tamanho menor, tá? Você também poderia fazer isso editando aqui a seção interna. Ele não está mostrando, mas se não estiver mostrando para você, você clica aqui ó, no botão direito em qualquer local da sua página, clica aqui em navegador e aqui você vai ter acesso a um menuzinho, onde você vai poder ver as seções e os elementos da página. Então aqui nós temos a seção interna desse título aqui, tá vendo? O título do texto, é a seção interna dele. Aqui você também consegue editar o tamanho, tá? Mas eu costumo colocar tamanhos diferentes para o título aqui e para o vídeo.
Isso aqui fica a sua escolha, tá? É a sua preferência mesmo. Eu costumo fazer assim para ficar mais fácil na hora de organizar os elementos, tá? Bom, um outro elemento que a gente precisa adicionar é o botão de compra e esse texto aqui embaixo. Então vamos lá, vou pegar aqui o botão, eu vou colocar aqui nessa mesma seção do vídeo, porque aqui não tem problema ele ficar com esse tamanho. Eu vou colocar ele aqui, vou colocar centralizado. Na verdade eu vou colocar justificado para ele ficar dessa forma aqui. E aqui no botão ele funciona basicamente igual aos textos. Você vai poder editar o conteúdo dele aqui, colocar links e tudo mais. E também editar alguns ícones, você pode colocar alguns ícones aqui também. E aí você vai poder editar o estilo desse botão, colocando uma cor diferente aqui. E o mais legal é que no WordPress, com o Elementor, né, você vai poder editar a cor que você quiser. Então você tem uma paleta aqui com várias cores. E se você quiser utilizar uma cor específica, é só você colocar o código da cor aqui embaixo, tá? Que aí você vai para uma cor específica. Se você quiser salvar uma cor, é só você clicar aqui nesse maisinho, que aí você também salva no seu WordPress sem problemas, tá? Então essa aqui é a estrutura da nossa primeira sessão, e agora o que a gente precisa fazer é montar o design. Para editar o design é muito simples, você vai basicamente clicar em cima dos elementos e vai editar nesse painel aqui, nessa aba que aparece aqui na parte de estilo. Aqui você vai ter algumas opções como cor de texto, tipografia, onde você aumenta o tamanho, aumenta a grossura da fonte e por aí vai. Então é basicamente aqui que você vai editar toda essa parte visual dos seus elementos. E para todos os elementos do Elementor, essa configuração é a mesma, tá? Você basicamente vai clicar em cima do elemento e aqui você vai ter esse painel para você fazer todas as edições, tanto do conteúdo quanto do estilo. Aqui em avançado você consegue editar o espaçamento entre as seções. Então aqui no avançado a gente tem essa opçãozinha aqui de margem, por exemplo. E se a gente vier aqui em inferior e diminuir essa margem, olha só o que acontece. A gente vai diminuir o espaçamento entre esse título e esse texto. Então só para recapitular aqui, eu cliquei em cima desse título, tá? Veja que eu estou editando aqui o meu título. Vim aqui em avançado e aqui em margem você consegue editar o espaçamento desses dois elementos aqui, tá? Então isso aqui é uma opção muito útil que você tem para editar e a gente vai utilizar ela em vários momentos aqui desse vídeo. E um outro espaçamento que é importante a gente editar é o espaçamento da seção. Veja que essa seção aqui ela está muito colada, né? Os elementos eles estão muito próximos da borda da nossa seção. Para editar isso aqui, a gente precisa colocar um espaçamento dentro dessa seção principal. Então a gente vai clicar aqui para fazer a edição, eu já estou aqui com a seção selecionada, e a gente vai vir aqui em avançado, e aqui você vai editar o espaçamento. Só que a gente não vai utilizar a margem, tá? A gente não vai utilizar essa opção aqui do jeito que eu fiz com o título. A gente vai utilizar essa opção de padding. E qual é a diferença entre eles? Basicamente, a margem ela é o espaçamento externo do elemento, enquanto o padding é o espaçamento interno. Então aqui no padding a gente vai colocar um espaçamento interno dessa seção. Aqui em superior eu vou colocar 50, veja que ele criou esse espaçamento aqui. E aqui eu vou colocar 50 também, que ele vai ficar com esse espaçamento para dar uma área de respiro, que a gente fala, né? Uma área de respiro aqui na nossa seção, para ficar mais organizado. Então depois de fazer essas pequenas alterações, você pode clicar para atualizar, para salvar, né? E agora a gente pode fazer a edição aqui da parte visual das cores e do estilo dessas fontes. Então agora a gente vai editar a parte do estilo dos textos, né? O estilo e a cor desses textos aqui. Eu vou clicar aqui em cima desse título e aqui nós temos a opção de colocar o conteúdo, né? Eu vou copiar esse conteúdo aqui, mas aí você coloca um título que seja chamativo, que seja a promessa única do seu produto, porque essa seção aqui, é importante você entender que essa seção ela é a principal da sua página, tá? Essa seção aqui ela é vital, porque se ela não for chamativa, a pessoa vai entrar aqui na sua página e vai embora sem nem ler a sua página. Então utilize essa seção aqui para chamar o máximo de atenção das pessoas quando elas entrarem na sua página. E utilize esse título pensando nisso. Coloque um título aqui que seja chamativo, que capture a atenção das pessoas, que fale sobre o seu produto, para que dessa forma a pessoa tenha interesse em continuar lendo a sua página para conhecer mais sobre o seu produto, tá? Eu vou colocar aqui a mesma cor que eu coloquei aqui no Canva. Eu vou copiar essa cor mesmo, só para a gente não demorar muito nesse vídeo. Então eu coloquei aqui a minha cor, e aqui você pode escolher a cor que você quiser, tá? Realmente não tem limitação aqui, você pode pegar qualquer cor dessa paleta aqui, ou você coloca uma cor que seja da sua própria paleta, né? Da sua marca e etc. Então você pode colocar o código da sua cor aqui, sem problema nenhum. Aqui embaixo nós temos a tipografia, e quando você clica aqui nesse lapisinho, a gente tem acesso a outras opções. Aqui em cima você consegue selecionar uma fonte para o seu texto, e a fonte é basicamente o estilo das letras do seu texto, tá? Então você pode selecionar aqui um estilo diferente, como por exemplo, essa fonte aqui. Tá vendo que mudou o estilo? Mudou a forma como as letras, mudou o design da letra em si. Então isso aqui são as fontes, tá? Você pode selecionar a fonte que você quiser aqui. Tem uma biblioteca enorme que você pode escolher. E a minha única dica é que você selecione uma fonte que seja fácil de ler, tá? Porque se a sua página tiver
letras que são muito difíceis da pessoa conseguir entender, da pessoa conseguir ler, pode ser que a pessoa bata o olho e vá embora sem nem sequer ler a sua página, tá? Então escolha fontes que sejam fáceis de ler para não gerar essa dificuldade e esse problema na sua página. Então aqui você consegue selecionar o tamanho também do seu texto. Aqui embaixo você consegue selecionar o peso, e esse peso aqui é basicamente a grossura da sua fonte. Então você consegue selecionar aqui a grossura que você quiser. Recomendo que você utilize um peso maior para títulos, né, para que a fonte fique um pouco mais grossa e chame mais atenção. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 800, para que a fonte fique dessa forma aqui e chame um pouquinho mais de atenção. Bom, basicamente nós temos aqui algumas outras opções, eu não vou mexer nelas, mas se você quiser explorar para ver o que cada uma faz, sinta-se à vontade, é só você selecionar aqui para mexer. Então tem algumas configurações aqui bem bacanas que você pode utilizar nos seus textos. Eu vou fazer aqui uma pequena edição aqui nessa parte do texto. Então eu vou copiar aqui essa informação e eu vou acelerar um pouquinho aqui só para não ficar muito longo, tá? Vou colar aqui essa informação. E aqui tem uma dica interessante que você pode utilizar para copiar a cor do elemento que você já tinha editado. Então aqui eu utilizei esse roxo e eu vou utilizar esse mesmo roxo aqui nessa parte do texto. E para eu não precisar ir lá copiar a mesma cor, posso vir aqui nessa opção de cor, vir aqui nessa opção de amostra de cor e passar o mouse em cima do elemento. E aí, se eu clicar em cima, vai aparecer a cor que eu utilizei naquele elemento ali de título. Então eu vou copiar aqui. Eu vou deixar essa mesma tipografia aqui, vou deixar o tamanho 18, então eu vou deixar dessa forma aqui mesmo. Agora a gente vai editar o nosso vídeo. Eu vou fazer aqui uma pequena edição, que vai ser só para criar uma borda aqui nesse vídeo. Então você pode vir aqui em avançado, vir aqui em borda. Aqui em arredondamento você pode colocar o tamanho de 25, e aqui em tipo de borda você pode vir aqui em colocar sólido. Eu vou copiar aquela mesma cor que eu utilizei aqui no elemento. Uma outra coisa que você pode fazer é criar aqui uma cor global para facilitar ainda mais a sua edição. Então, você pode utilizar ela aqui, ó, ela vai ficar aparecendo na sua biblioteca do próprio WordPress. Agora a gente vai fazer uma pequena edição aqui no nosso botão. Aqui nós temos o texto do botão e a edição funciona basicamente da mesma forma, tá? Aqui nós temos o conteúdo e nós temos a aba de estilo. Então aqui você consegue colocar uma outra cor. Eu vou colocar aqui esse rosa que eu já tinha utilizado no próprio modelo. Então eu vou copiar aqui e vou colar aqui na cor do botão. Aqui na tipografia a gente consegue editar esse texto que aparece aqui. Eu vou colocar aqui a mesma fonte que eu utilizei no título, porque é uma fonte que chama um pouco mais de atenção. Eu vou colocar aqui o tamanho de 18. Vou modificar o peso aqui, vou colocar 700 para ela ficar um pouco mais grossa e chamar mais atenção. Se você quiser, você pode até colocar aqui as letras em maiúsculo para chamar ainda mais atenção, tá? Então fica a dica para você. Você também consegue editar o arredondamento da borda do botão. Então você pode colocar aqui 20 ou 10 para ele ficar com essa borda aqui, que também é bem interessante. Uma outra coisa legal é que você pode colocar uma animação nesse botão. Então você pode colocar aqui, ó, nessa opção aqui de hover, você seleciona aqui, e aqui em animação você coloca grow, que ele vai ficar dessa forma aqui. Se você quiser, você pode explorar outras opções aqui de animação também, sem problema nenhum. Então agora a gente pode editar aqui o conteúdo desse botão. Vou colar aqui essa mesma informação. Vou colocar aqui esse texto. E aqui você coloca uma chamada de ação, tá? Para o seu botão para ele ficar chamativo. Então você coloca aqui, por exemplo, adquira agora o produto ou algo do tipo. Aqui em link você vai colocar o link do seu checkout, tá? É a página onde a pessoa vai realizar a compra. Então você coloca o link dessa página aqui. O link é basicamente a URL que aparece aqui em cima, tá? Então é só você copiar essa URL, no caso da sua página de checkout, e cola. E aí você vai colocar nessa opção aqui de link. É interessante que aqui em opções de link você pode colocar essa opção aqui de abrir em uma nova janela, tá? Também é uma dica bem bacana aí que você pode utilizar. E aí para salvar toda essa parte aqui da edição, é só você clicar em atualizar para salvar a sua página. Então nós temos aqui a nossa primeira seção. Se você clicar aqui nessa setinha a gente consegue visualizar como que a página está ficando. Se você clicar aqui embaixo em ver alterações, você consegue acessar a página em si, né? Então se você acessar esse link aqui pelo celular, por exemplo, você também vai conseguir acessar essa página. Então nós temos aqui o primeiro rascunho da nossa página, né? A primeira parte da nossa página. E a construção das outras seções vai ser basicamente da mesma forma. Eu vou te mostrar aqui o passo a passo de como fazer cada uma delas. E eu te convido a ficar até o final desse vídeo que eu vou te passar aqui algumas dicas, algumas observações para te ajudar a construir a sua página, para você aumentar ainda mais as suas vendas, tá? E lá no final também vou te passar um método, uma dica bem bacana para você criar páginas em questões de minutos. Então fica comigo até o final do vídeo para pegar todas essas configurações e todas essas dicas. E se você está gostando desse conteúdo, clica no botão de gostei para apoiar o nosso trabalho, para apoiar o nosso vídeo, e clica no botão de se inscrever para não perder os próximos conteúdos aqui do canal. Então é isso, vamos continuar aqui, vamos criar a nossa próxima sessão, e agora a gente vai criar a sessão sobre o seu produto. Essa sessão aqui é muito importante para você explicar um pouco mais sobre o seu produto. Então agora a gente vai começar a introduzir as informações para explicar mais sobre do que se trata a sua solução, sobre do que se trata o seu produto.
Então vamos lá, vamos criar aqui essa segunda seção. E eu percebi agora que eu esqueci de colocar esse texto aqui, né? Esse texto aqui é muito simples. Já vou até te passar uma dica para facilitar a criação da sua página, né? Para acelerar a criação da sua página, que é o seguinte. Esse texto aqui, ele é bem parecido com esse texto aqui de cima, né? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai duplicar esse texto aqui, vamos arrastar ele para cá e vamos mudar o conteúdo dele. Então dessa forma você consegue acelerar ainda mais a construção das suas páginas, para você não precisar ficar fazendo a mesma coisa toda hora, né? Então agora a gente só precisa fazer alguns ajustes para deixar esse design um pouquinho mais chamativo. Então vou aumentar aqui o tamanho, vou colocar aqui 22, vou colocar aqui 20, aqui eu tinha colocado 18, né? Eu vou colocar 18 mesmo, não vou aumentar o tamanho não, eu vou aumentar aqui o peso, na verdade, deixar o peso um pouco mais chamativo assim. E aí eu vou diminuir esse espaçamento aqui do botão e o texto, tá? Então eu vou colocar aqui uma margem, eu vou utilizar a margem dessa vez porque é o espaçamento externo, tá? Então eu vou diminuir aqui a margem superior para fazer com que esse texto suba, fica mais próximo do botão. Agora vamos passar para a nossa próxima seção, eu vou colocar aqui uma outra seção e eu vou colocar a mesma largura que eu coloquei ali em cima. Então eu vou colocar aqui 1100, vou colocar uma altura mínima de 400, que é um tamanho padrão em que a gente costuma utilizar. Vou colocar aqui uma seção interna com 2 colunas. E veja que aqui nós temos 2 colunas, né, com informações diferentes. Então aqui nós temos texto e aqui nós temos imagem. Então vamos fazer isso aqui. Vou colocar aqui o texto para cá. O texto também. E aqui eu vou colocar uma imagem do lado de cá. E olha só o que aconteceu aqui. Veja que as colunas elas estão desalinhadas, né? Esse texto aqui ele ficou mais para cima e a imagem ficou no meio. Isso acontece porque as colunas estão desalinhadas. Então a gente precisa editar a coluna. Para isso a gente vai clicar aqui nessa coluna do texto, que é essa coluna aqui. Eu vou até mudar a cor para facilitar a sua visualização, tá? Para deixar bem didático para você. Aqui nós temos uma coluna, nós temos 2 colunas, né? Uma coluna com texto e uma coluna com imagem. Para editar esse alinhamento, a gente vai clicar aqui em cima da coluna, você vai ver que vai modificar aqui em cima. E aí em Layout, você vai vir em Alinhamento Vertical. Você vai colocar aqui meio, e aí o texto ele vai ficar centralizado, tá? Se você quiser, você também pode modificar aqui a imagem, colocar meio. E aí vai ficar tudo alinhado no meio. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai modificar o design desse texto e também vamos adicionar uma cor no fundo dessa seção. Depois a gente vai colocar uma imagem aqui, eu vou te mostrar algumas dicas e algumas boas práticas para você editar as imagens da forma correta, tá? Então fica comigo até o final. Então vamos modificar aqui o estilo desses textos, e para não ficar fazendo a mesma coisa toda hora, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em cima, eu vou copiar esse texto aqui, ó, copiei, e aqui embaixo eu vou clicar com o botão direito e eu vou colar o estilo. Olha só o que eu fiz, eu basicamente peguei as mesmas configurações que estavam aqui em cima e coloquei aqui embaixo. Assim eu acelero ainda mais a minha edição das páginas. Então isso aqui é uma dica bem bacana que você pode utilizar para não ficar demorando muito na hora de editar nas suas páginas, tá? E aí depois que você colar o estilo, é só você fazer esses pequenos ajustes no alinhamento. Então aí você vem aqui, coloca aqui na esquerda e pronto. O texto já está praticamente editado. Eu vou deixar dessa forma aqui para não demorar muito na edição das sessões, tá? Agora o que a gente vai fazer é modificar a cor no fundo dessa sessão. Veja que aqui ele está roxo, né? Eu vou fazer basicamente a mesma edição aqui. E aí para isso a gente vai clicar aqui nessa sessão. Vamos vir aqui em estilo, e aqui você consegue colocar uma cor no fundo dessa seção. Você clica aqui nesse lapisinho, ó, em clássico, e aí você tem algumas opções aqui, né? Você pode colocar essa cor aqui em clássico, ou você pode colocar um degradê, que fica a sua escolha. Eu vou colocar aqui clássico primeiro, só para te mostrar como é que vai ficar. Nós temos aqui a nossa seção na cor roxa, e aqui no degradê a gente consegue adicionar uma outra cor. Eu costumo utilizar o degradê, porque ele chama bastante atenção também, fica um pouco mais profissional, então recomendo que você faça também. E aqui embaixo você pode editar o local, né, de cada ponta do degradê, a intensidade de cada ponta e também o ângulo. Então você pode modificar aqui qual é a direção que vai ficar o seu degradê. Então eu vou colocar aqui na lateral, ó, dessa forma fica bem bacana. Vou colocar assim, na verdade, deixar dessa forma aqui. E agora, para que o texto fique chamativo, veja que o texto ele não está legível, né, ele tá praticamente da mesma cor do fundo. Então a gente precisa modificar isso. Então eu vou voltar aqui no estilo e vou colocar a cor em branco, para ele ficar mais destacado do fundo. Bom, a nossa seção já está ficando bem bacana. Se você quiser, você pode colocar aqui um espaçamento interno na seção. Você pode colocar aqui um padding de 20. Ele vai ficar dessa forma aqui, vai ficar com esse espaçamento bem legal aqui nas pontas da seção. Vamos clicar aqui em atualizar só para salvar essas alterações. E agora eu quero te mostrar como que a gente coloca uma imagem no fundo dessa seção. Basicamente você vai entrar em algum banco de imagens, tá? Eu vou deixar alguns links aqui na descrição desse vídeo para facilitar para você. Você pode entrar aqui no Freepik, no Unsplash, em qualquer outro banco de imagens. Seleciona aqui a imagem que você quiser e aí você vai baixar para o seu computador. Eu selecionei essa imagem aqui para a gente utilizar nesse vídeo, só que ela tá com um tamanho muito grande, tá? Se a gente passar o mouse aqui em cima,
a gente consegue ver que a dimensão dela está de 7.000 e 4.000. E o peso está de 900 KB. Então isso aqui é um peso muito grande, é uma imagem pesada, que pode deixar a nossa página lenta. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai editar essa imagem antes de colocar no WordPress, tá? Então vamos voltar aqui para o Google, eu vou digitar aqui Fotopeia. Se você não conhece, o Fotopeia é um programa gratuito, ele tem algumas funcionalidades que são bem parecidas com o Photoshop, e aqui a gente consegue acessar esse programa utilizando o navegador. Então você pode utilizar o Google Chrome para acessar ele, ou qualquer outro navegador que você esteja utilizando, tá? O link também vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então aqui a gente vai ter o nosso programa, e aqui você vai clicar em Novo Projeto. Você vai colocar aqui um tamanho, você pode colocar aqui tela, ó, essa opção aqui, e você coloca aqui a opção de HD, tá? Ele vai aparecer aqui largura, altura e esse DPI, você pode deixar dessa forma. E aí vamos clicar aqui em criar, e basicamente você vai ter uma prancheta para você fazer a edição nas suas imagens. E aí o que você vai fazer é o seguinte, você vai vir aqui no seu computador, na sua pasta, vai clicar aqui na imagem e vai arrastar aqui para dentro do programa, tá? E aí é só você clicar aqui nessa setinha para dar um OK, e aí você vai expandir aqui a imagem para ela ficar correta aqui, né, nesse tamanho, tá? Então você ajusta a sua imagem da forma que você quiser, vou colocar aqui no meio, e aí se você quiser você pode fazer algumas edições também. Aqui embaixo nós temos algumas opções de efeitos que você pode utilizar. Como essa imagem aqui ela é preta e branca, né, praticamente, então a gente não tem muitas edições para fazer. Mas se você quiser, você pode selecionar aqui alguns efeitos, como por exemplo matiz e saturação, né? Então a gente consegue colocar aqui uma cor diferente, ó. Aumentar a intensidade, diminuir aqui a luminosidade. A gente consegue fazer aqui alguns efeitos. Então eu vou deixar a imagem desse jeito aqui, pra gente ficar com algum efeito diferente aqui na nossa página, tá? Vou deixar dessa forma aqui, se você quiser você pode explorar outros efeitos aqui para colocar na sua imagem. Mas o foco principal aqui é recortar essa imagem aqui no tamanho correto. E agora que você recortou, agora que você colocou a imagem aqui no programa, você vai vir aqui em arquivo, vai vir aqui em exportar como, e você vai exportar como um JPEG. Aqui você vai colocar um tamanho pequeno, coloca um tamanho que não tire a qualidade da imagem, mas ao mesmo tempo não fique com um tamanho pesado, tá? Então aqui, por exemplo, eu tô com 70%, a imagem está com uma qualidade bacana, e o tamanho que ele não ficou tão pesado e ficou um tamanho agradável pra gente colocar aqui no nosso WordPress. Então eu vou salvar a imagem dessa forma aqui mesmo, tá? E aí você vai ajustando de acordo com a sua imagem. Você pode colocar aqui uma qualidade um pouco maior, um pouco menor, isso vai depender da sua imagem, tá? Então eu vou colocar aqui essa qualidade de 80 mesmo, que tá uma qualidade legal, e um peso bacana também. Então eu vou colocar aqui salvar. Vou salvar aqui nessa pasta mesmo, pode colocar qualquer nome que você quiser. E vamos voltar aqui para o WordPress, e aí você vai fazer o seguinte, você vai clicar em cima da seção para editar, né? Aqui você vai vir em tipo de fundo, vai vir aqui em clássico, e você vai colocar a opção aqui de imagem. E aí você vai vir aqui na sua pasta, vai encontrar a sua imagem, e aí você vai arrastar a sua imagem para cá, para dentro do WordPress. Você vai ver que vai ficar azul, e é só você soltar o arquivo, e ele já vai entrar no seu WordPress. Aí você clica aqui em inserir mídia para ele ficar no fundo da sua seção, tá? E aqui na lateral você vai ter algumas opções para editar, como por exemplo a posição. Pode ser que a posição da sua imagem fique um pouco errada, fique um pouco estranha, então eu recomendo que você sempre coloque aqui centralizar. Coloque aqui o anexo ou fixo ou de rolagem, tá? O de rolagem, ele não vai acontecer nada, a imagem vai ficar normal aqui. Quando você coloca o anexo fixo, vai acontecer isso aqui, ó. A imagem vai ficar fixada no fundo da sua seção e ela vai ter esse efeito aqui bem bacana. Isso aqui é legal em alguns casos, mas no meu caso eu vou deixar aqui de rolagem mesmo, que é esse efeito padrão aqui. O repetir você coloca como não repetir, para que a imagem não fique duplicada nem nada do tipo. O tamanho você pode colocar preenchimento completo, para ele ocupar toda a área da seção, tá? Então depois de fazer essas configurações, tá tranquilo, você pode clicar aqui em atualizar para salvar, tá? Se você quiser aquele efeito de degradê que eu tinha colocado antes, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que colocar uma sobreposição de fundo em cima dessa imagem. Nós temos aqui a nossa imagem e aqui nós vamos colocar uma sobreposição de fundo. Então você pode vir aqui em degradê, pode vir aqui em cor, e aí você coloca uma cor roxa, dessa forma aqui. Então aqui você pode retirar uma parte do degradê, ó, retira, diminuindo a opacidade aqui. E aqui você ajusta a cor que você quiser, para ele dar esse efeito, né? Dá um efeito bem bacana aqui, para você colocar em cima da sua imagem. Então aí você pode fazer esses pequenos ajustes da posição do degradê e também modificar aqui a intensidade desse degradê, tá? Eu vou deixar dessa forma aqui, vou diminuir um pouquinho a opacidade, só para ele ficar com esse efeito um pouquinho diferente. Eu vou deixar o degradê desse jeito aqui mesmo, e agora o que a gente vai fazer é colocar uma imagem aqui nessa seção. A gente vai basicamente fazer a mesma edição que eu acabei de te mostrar, tá? Você vai baixar uma imagem aqui do banco de imagens, então você pode colocar aqui, por exemplo, fitness, e baixar uma imagem que combina com a proposta do seu produto. Então você seleciona a imagem, faz o download dela, coloca aqui no Fotopeia, e aqui você pode colocar um tamanho de 800
por 800 ou 700 por 800, que aí vai ficar com esse tamanho quadrado aqui, que é um tamanho bacana para você colocar aqui no WordPress, tá? E aí você faz aqueles ajustes para não deixar a imagem pesada, salva ela novamente no seu computador, e aí você coloca aqui na sua biblioteca do WordPress. Eu vou utilizar essa imagem aqui que já estava no meu WordPress, tá? Só para deixar aqui de exemplo. Então a gente pode diminuir aqui a largura, ó, por exemplo, se você quiser modificar o tamanho da imagem, você pode modificar aqui vindo nessa opção de largura. Então você vai inserir a sua imagem, vai fazer as edições aqui. Você também consegue colocar um arredondamento, para não deixar a imagem com essa ponta aqui pontuda. Então aqui você coloca um arredondamento de 50, por exemplo, ou de 20, se você quiser, para ele ficar com essa bordinha aqui que fica bem bacana. Aqui embaixo nós temos alguns efeitos bem legais, como a sombra do bloco. Então você consegue colocar uma sombra aqui nessa imagem. Você pode definir aqui a posição da sombra. Eu geralmente coloco 4:4. E aqui em borrar você consegue definir o desfoque dessa sombra. Então você pode colocar aqui 25, por exemplo, ou 30, para ele ficar com esse borrado atrás da sua imagem. Aqui você também consegue definir uma outra cor. Então você pode colocar uma sombra um pouco mais forte, um pouco mais clara. Isso aqui vai da sua escolha e a cor que está no fundo da sua imagem, tá? Então vai depender aqui do fundo da sua seção. Eu vou deixar desse jeito aqui mesmo, que já está com um efeito bem legal. E agora a gente pode editar as outras partes da página. Vou clicar aqui em salvar, só para salvar essas configurações, para a gente continuar. Então agora a gente vai criar essa seção aqui de soluções do produto. Essa seção aqui é muito importante também, a gente vai colocar os benefícios e diferenciais do seu produto. Então é importante que você foque aqui nas informações mais relevantes que você entrega com o seu produto. Então, por exemplo, se o seu curso é online e você dá acesso imediato às aulas, você pode colocar aqui acesso imediato às aulas do curso, ou alguma coisa do tipo. Ou aulas presenciais, aulas exclusivas, coisas nesse sentido. Coisas que sejam realmente relevantes para chamar a atenção do seu cliente, tá? Tudo que você for colocar na sua página tem que ser pensado para chamar a atenção das pessoas e fazer com que elas tenham mais vontade de consumir o seu produto, beleza? Tenha isso em mente na hora de escrever as informações da sua página. Então agora a gente vai criar essa seção aqui. Para criar é muito simples também, a gente vai colocar aqui uma nova seção. Vamos colocar aqui a largura de 1100 e a altura mínima de 600 também. 600 ou 400? Acho que 400 é melhor, que é o tamanho básico aqui de uma seção. Vai ficar bem parecida com a outra. Então agora o que a gente vai fazer é o seguinte, eu não vou ficar repetindo as mesmas configurações toda hora, tá? Então eu vou só copiar essas informações que já estão aqui em cima. Eu vou copiar essa seção interna, que tem aqui essas duas informações. Vou clicar aqui para copiar e vou colar aqui na minha seção. Agora eu só vou modificar os conteúdos aqui. E agora olha só, eu não vou colocar aqui essa cor rosa, tá? Porque eu vou deixar a minha página mais padronizada. Não vou ficar mudando muitas cores. E fica a dica pra você, tá? Isso aqui é muito importante pra você não deixar a sua página muito bagunçada. Que senão vai ficar parecendo um carnaval, né? Com várias cores diferentes. Então eu vou deixar aqui a mesma cor que eu deixei aqui em cima. Dessa forma a minha página vai ficar mais padronizada. E aí fica a recomendação pra você também. Então agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter que criar essas 3 colunas aqui com essas 3 informações, esses 3 elementos. Pra isso, a gente vai vir aqui no nosso WordPress e vamos colocar aqui uma seção interna aqui embaixo. E agora vai ficar mais claro para você o porquê a gente usa seções internas. Nós temos aqui 2 colunas, né? No meu caso, nós temos 3 elementos, então a gente precisa duplicar uma coluna dessa, para que fique com 3 colunas aqui, com 3 espaços para a gente colocar os elementos. E aí, para colocar essas informações assim, a gente tem algumas formas de fazer isso. Você pode tanto colocar uma imagem, desse jeito assim, ó, imagem, título e texto, dessa forma, ou você pode utilizar um elemento aqui que se chama ícone, que é essa segunda opção aqui. Se você arrastar para cá, você vai ver que ele funciona dessa forma aqui. Você tem o ícone, o título que você pode editar e a descrição. É basicamente a mesma forma, tá? A mesma estrutura, você pode utilizar um ou outro. Eu não vou utilizar esse aqui de ícone porque eu vou colocar uma imagem aqui. Então eu vou colocar uma imagem para a gente ilustrar essas soluções aqui. Então eu vou excluir esse elemento aqui e vou deixar essa mesma estrutura, que vai ser imagem, título e texto. Então agora vamos colocar uma imagem aqui, eu vou colocar aqui da minha biblioteca, do meu computador, e vou arrastar aqui para dentro. Vou deixar essa imagem aqui mesmo. E aí você pode colocar o ícone que você quiser, tá? Eu recomendo o site chamado Flat Icon, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, que lá você vai ter acesso a vários ícones também, gratuitos, tá? Então você pode utilizar essa biblioteca para baixar os ícones que você quiser e que combinar melhor com o seu produto. Então nós temos o nosso ícone aqui, e eu vou modificar aqui a largura dele, vou colocar aqui um tamanho menor, para ele ficar dessa forma. Então agora vamos editar aqui o nosso título, vou colocar aqui esse texto aqui mesmo, desse jeito, vou centralizar e eu vou copiar esse estilo que eu já coloquei aqui em cima. Vou copiar aqui e vou colar aqui embaixo. Pronto, vou deixar desse jeito para não tomar muito do nosso tempo. Então vou colar aqui, que eu também vou colocar essa breve descrição.
E aí você coloca todas as informações certinhas sobre o seu produto, sobre os principais benefícios, diferenciais e tudo mais, tá? Então agora nós temos essa seção aqui, e o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou simplesmente duplicar essa informação. Você pode tanto duplicar desse jeito aqui e arrastar para cá, no meu caso não tá dando, pode ser que isso aconteça com você também, tá? Às vezes acontece esses bugs no Elementor, mas aí para resolver isso é muito simples. Você pode clicar com o botão direito, vir aqui em navegador, diminui aqui essas informações para não ficar cheio de informações, vem aqui na última seção, na seção que você está editando, e aqui em coluna você vai conseguir visualizar todas as informações que você está editando. Então aqui, olha, nós temos essa primeira seção aqui, não é ela que a gente quer mexer, nós queremos mexer nessa seção aqui que tem 3 colunas, tá vendo? Pode ser um pouco difícil para você entender no começo, mas com o tempo você vai se acostumando. Então aqui nós temos 3 colunas, e dentro dessa primeira coluna nós temos essas 2 imagens aqui, que eu não estou conseguindo arrastar a outra para cá, ó. Não está dando. Isso aqui é um erro. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou abrir a outra coluna aqui e vou arrastar a imagem para baixo, ó. Vou colocar aqui dentro da outra coluna. Eu fui para fora, vou botar aqui novamente. Aí foi. Pronto, agora eu coloquei na outra coluna e a imagem agora está dentro da coluna, tá certo. Beleza? Pode ser que isso aconteça com você às vezes. Se acontecer, você pode usar esse menuzinho aqui que ajuda bastante para organizar as informações, tá? E eu vou fazer aqui a mesma coisa com essas outras informações. Olha só, com essa coluna aqui não está funcionando, mas com essa tá. Enfim, às vezes isso acontece e se você modificar a posição errada do elemento, é só você voltar, tá? Coloquei aqui errado. Mas pronto, dessa forma a gente consegue editar as informações sem problemas. Pronto, consegui fazer a edição aqui, eu só dupliquei as informações, só dupliquei os elementos e agora tá certinho. Uma outra coisa que a gente pode fazer é editar o espaçamento do mesmo jeito que eu coloquei aqui em cima, com aquela seção. Então eu vou vir aqui em cima na seção, vou vir aqui em avançado e eu vou colocar um padding de 20. E é aquela mesma história. É interessante que você deixe padronizado, tá? Então se você colocou o espaçamento aqui de 20 no padding, coloque o mesmo espaçamento nas outras seções também, para não ficar diferente. Por exemplo, se eu vier aqui e colocar 50, veja que vai ficar um pouquinho diferente da outra, né? Pode ser que às vezes fique difícil de perceber isso, mas se você ficar modificando o espaçamento em todas as seções, botando espaçamentos diferentes, vai ficar um pouco bagunçado na sua página, tá? Então coloca aqui o mesmo espaçamento, só para ficar certinho também. E aqui vai uma dica para você chamar ainda mais atenção nas informações da sua página. Você pode destacar ainda mais esses benefícios, essas soluções aqui, fazendo o seguinte, você pode vir aqui em colunas, vem aqui em estilo, aqui em borda você pode colocar uma borda para destacar ainda mais esses elementos. Então vou colocar aqui uma borda de 5, vou colocar aqui uma cor de roxo, para ficar na mesma cor do outro. E aqui em arredondamento eu vou colocar aqui o arredondamento dessa forma. E aí eu posso colocar essa mesma edição nas outras colunas. Eu vou copiar aqui essa informação e eu vou colar. Só que olha só o que vai acontecer. Veja que ficou muito juntinho, né? Ficou espremido aqui, não ficou tão legal. Então o que eu posso fazer é o seguinte, posso vir aqui em coluna, vir aqui em avançado e editar o espaçamento externo dessa coluna. Então eu vou colocar aqui o espaçamento de 10. Olha só o que aconteceu. Eu criei um espaçamento entre uma coluna e outra. Vou fazer essa mesma edição nessa coluna aqui. Vou colocar aqui a margem de 10 para ficar dessa forma. Veja como é que ficou muito mais interessante, muito mais profissional. Fica a dica para você que isso aqui é bem legal de se fazer também. E aí para a gente colocar a mesma configuração na outra coluna, a gente pode utilizar aquela técnica bem legal, que é de copiar aqui e colar na minha coluna. Então dessa forma a gente consegue padronizar todas as colunas e destacar as informações também, que é algo muito interessante para você fazer na sua página. E a nossa próxima seção são os conteúdos, tá? O conteúdo do seu produto, os entregáveis do seu produto. Então, por exemplo, se você está trabalhando com curso online, com treinamento online, você vai colocar aqui quais são os seus módulos, as suas aulas, e aí você vai fazer uma descrição de cada módulo. Se você está trabalhando com produto físico, você pode colocar aqui as especificações técnicas, o material do seu produto e coisas nesse sentido. Só fica uma observação aqui para você, tá? Toma cuidado para não ser muito técnico, porque quando você foca em coisas muito técnicas, pode ser que fique muito longo o seu texto e você acabe não falando nada para o seu cliente. Você tem que mostrar para o seu cliente como que o seu produto vai mudar a vida dele. Então pense nisso quando você for fazer essa sessão. Coloque aqui informações de como o seu produto ajuda o seu cliente a resolver o problema dele, como que o seu produto ajuda a vida do seu cliente e coisas nesse sentido. Fale das transformações do seu produto e não da parte técnica, beleza? Então, por exemplo, evite colocar quantas aulas tem no curso. Se isso for relevante, você pode até colocar. Mas fale mais sobre como os módulos do seu curso são relevantes para o aprendizado do seu aluno, do seu cliente. E coisas nesse sentido, tá?
Então vamos lá, vamos criar essa seção aqui. Essa é uma seção um pouquinho extensa, então vamos criar ela aqui. Eu vou criar apenas 3 módulos para não ficar muito longo nesse vídeo, tá? E aqui fica mais uma observação. Eu sei que esse vídeo tá ficando um pouquinho longo, mas eu peço que você fique até o final, porque a gente tem algumas configurações bem importantes para fazer aqui. Por exemplo, nós temos a configuração de otimização para celular, para adaptar a sua página para celular. Você precisa fazer essa configuração e eu vou te mostrar como fazer isso no decorrer desse vídeo. Então fica comigo até o final para pegar todas as configurações e fazer a sua página da forma correta. Então vamos lá, eu vou construir aqui a nossa seção dos módulos. E eu vou basicamente copiar essa seção aqui, ó, para acelerar ainda mais o nosso desenvolvimento. Eu vou vir aqui nessa seção, eu vou clicar aqui para duplicar. Então nós temos aqui a estrutura, né? Eu vou excluir essa seção aqui, essa seção interna aqui, porque a gente não precisa dela agora. E a gente vai vir aqui e vamos colocar uma outra seção interna. Não foi? Vou colocar de novo, pronto. E aí eu vou colocar aqui essas informações. Ficar desse jeito aqui. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai colocar basicamente a mesma estrutura aqui de cima, que é uma imagem, um título e um texto. Vamos fazer isso aqui então. Vou copiar aqui, vou colar aqui um título, um texto e uma imagem. Dessa forma aqui. Vou fazer aquele mesmo alinhamento, vou vir aqui em coluna, colocar aqui no meio. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, que eu vou copiar aqui essa mesma informação que está aqui em cima e vou colocar aqui embaixo. Eu sei que ficou branco ali, mas a gente vai fazer uma edição no fundo, então não tem problema. Agora a gente vai modificar a cor, né? Que aqui no fundo eu coloquei uma cor diferente. Então vamos colocar essa mesma cor que já estava aqui em cima. Vou copiar aqui e vou colar aqui nessa seção. Veja que eu estou só colando, eu estou só copiando e colando os elementos aqui, né? Porque dessa forma a gente consegue acelerar ainda mais o desenvolvimento para criar nossa página ainda mais rápido. Então vou tirar aqui a cor, vou colocar aqui uma cor branca. Para ficar desse jeito aqui, já está bem legal. Só que veja que aqui no módulo, parece que uma coluna está maior do que a outra, né? Nós temos aqui uma imagem um pouco menor e aqui essa coluna aqui, ela está maior do que a outra. Então para isso a gente vai fazer o seguinte, você pode tanto clicar aqui na coluna para editar o tamanho dela, a largura aqui, você pode colocar, por exemplo, a largura de 70%, que ele vai ficar dessa forma, ou você pode botar o mouse em cima dessa linha aqui e arrastar. Você também pode fazer isso, tá? Eu vou deixar aqui um tamanho exato, vou deixar aqui um tamanho de 60, que eu acho que é um tamanho bacana. É mais ou menos esse tamanho que está aqui. Então eu vou deixar dessa forma aqui, tá? E aí você vai colocar aqui o título do seu módulo. Módulo. E aí você coloca aqui as informações relacionadas ao seu módulo. Vou colar aqui essas informações. Se você quiser, você também pode fazer o seguinte. Você pode duplicar esse título aqui em cima, ó, e modificar o tamanho dele. Aí você pode fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer nas páginas dos meus clientes. Posso fazer o seguinte, ó. Posso colocar aqui módulo 01. E ele fica meio que como se fosse uma lista, né? Fica módulo 1, aí embaixo vai ficar módulo 2, aí você bota o título do módulo. Então dessa forma fica bem bacana, eu gosto muito de fazer isso. Principalmente nas minhas páginas e nas páginas dos meus clientes. E aí agora a gente vai basicamente duplicar essa seção aqui para criar os nossos outros módulos. E aí eu deixei aqui um estilo bem bacana que é intercalado, né? O módulo de um lado com a imagem de um lado e o módulo 2 com a imagem do outro lado. A gente pode fazer isso também. Se você quiser modificar a posição dos elementos de forma rápida, você pode segurar aqui essa coluna, ó, e arrastar para cá. Dessa forma você consegue editar de forma bem mais simples, bem mais rápida. Aí você só modifica aqui a informação e vai duplicando, né, as seções dessa forma, tá? Vou duplicar aqui novamente para criar o nosso terceiro módulo. E eu vou deixar dessa forma aqui. Se você quiser, que eu acho que é bem interessante a gente fazer, a gente pode criar um espaçamento aqui entre um módulo e outro. Eu vou fazer isso, eu vou vir aqui nessa seção, a seção interna, e aí eu vou criar um espaçamento externo, que eu quero que uma seção fique mais espaçada da outra, né? Eu quero criar um espaçamento entre as duas seções, para ficar mais explicado, né? Então eu vou colocar aqui um espaçamento de 20, e aqui embaixo nessa seção eu também vou criar um espaçamento de 20. Pronto, aí ele fica um pouquinho mais espaçado, já ficou com uma estrutura bem bacana. Vou só colocar as imagens aqui, pode até colocar aqui um outro tamanho também. Pode colocar aqui um tamanho de 80, acho que 80 é um tamanho bacana. E o arredondamento eu vou colocar 40, vou colocar 20 igual eu coloquei no outro. Vou deixar dessa forma aqui. Eu vou fazer essa mesma configuração aqui nas outras imagens, vou colar aqui. E vou excluir essa aqui. E aí você coloca a imagem ou do seu módulo, do print da sua aula, ou algo do tipo, ou você coloca uma imagem que ilustre esse módulo, tá? E aí você pode fazer dessas duas formas. E pronto, basicamente a nossa estrutura dessa seção já está pronta, e aí é só você modificar o conteúdo, né?
E eu vou fazer uma outra configuração aqui também, que é para modificar o espaçamento. Se bem que ele já está modificado, eu vou só aumentar um pouquinho aqui. E eu vou deixar um pouquinho mais espaçado aqui. Eu sei que eu falei que é para você deixar padronizado, né? Mas nesse caso aqui eu vou fazer isso, para ele não ficar muito colado aqui nessa borda, tá? Bom, então nós temos aqui a nossa seção dos módulos. Eu vou só modificar aqui. E agora a gente pode salvar para partir para a próxima sessão. Então agora faltam apenas algumas sessões, que é aqui dos depoimentos, dos bônus, a oferta irresistível, da garantia, e aqui as nossas duas últimas sessões, que é o especialista e o FAQ, de perguntas e respostas. Então, vamos aqui para os depoimentos. É muito importante você colocar essa seção dos depoimentos, tá? Porque isso é uma prova social de que o seu produto funciona. Isso também aumenta a confiança do seu produto e aumenta as chances de você fazer as suas vendas, tá? E aí você pode utilizar alguns formatos para depoimentos, como por exemplo vídeos ou textos mesmo, do jeito que eu coloquei aqui. E você também pode colocar prints, né, de conversas no WhatsApp ou em outros meios de comunicação. A estrutura que eu vou colocar aqui é essa estrutura de texto, tá? Mas você também pode colocar com imagens ou vídeos, se você quiser. Então vamos lá, vamos construir aqui essas sessões. Eu vou duplicar essa seção aqui de cima para facilitar. Então eu vou colar aqui. E agora vamos excluir essas sessões aqui, ó. E aí se você quiser colocar imagens, você pode fazer o seguinte, você coloca aqui uma seção interna e coloca aqui as imagens na coluna. Simples assim. Aí você vai colocar aqui o print do seu depoimento. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui o depoimento. Coloca aqui nas colunas, tá vendo? E aí você coloca essa mesma estrutura nos outros, e aí você vai colocando o print dos depoimentos aqui do seu produto, tá? Eu vou construir aqui uma outra estrutura que é essa aqui de texto, né? Que você basicamente vai reescrever o depoimento dos alunos e das pessoas que provarem o produto. Então vamos fazer o seguinte, vou diminuir aqui essa coluna, vou colocar aqui uma pequena imagem, que aí vai ser a imagem da pessoa, né? E aqui eu vou colocar um texto, um título e um texto. Esse título aqui vai ser basicamente o nome da pessoa. Vou colocar aqui o nome, vou copiar aqui esse mesmo estilo, vou colar aqui. E vou diminuir um pouquinho essa informação, vou deixar dessa forma aqui. Vou deixar centralizado para ficar certinho e vou copiar esse mesmo estilo aqui para colocar o depoimento. Eu vou deixar aqui para a esquerda. E é praticamente essa estrutura que a gente vai utilizar. A gente pode colocar uma borda aqui em volta também. Então a gente pode clicar aqui nessa seção interna. E aqui a gente coloca uma borda sólida. A gente coloca aqui 5 também. Pra ficar desse jeito aqui. Também fica bem bacana. Dessa forma aqui. Veja que as informações elas estão muito coladas, né? Então a gente vai vir aqui em avançado. Vamos colocar aqui um pad de 20. Que ele cria esse espaçamento aqui entre a borda e as informações de dentro da seção. Então, praticamente nós temos a estrutura aqui pronta. Eu vou colocar uma imagem aqui só para ilustrar. Eu vou colocar aqui, esse ícone. E aí você coloca a foto do seu cliente, do seu aluno, ou algo do tipo, tá? Vou colocar aqui esse tamanho. Aqui eu vou colocar centralizado também, para ele ficar correto no mesmo tamanho. E agora o que a gente vai fazer é basicamente duplicar essa mesma estrutura. Então, vamos duplicar aqui. Veja que aconteceu aquele mesmo problema, né? Que a seção interna ela ficou muito colada uma à outra. Então a gente vai criar esse espaçamento aqui e agora vai ser um espaçamento externo. Então a gente cria... É bem interessante isso aqui ter acontecido, porque a gente vai utilizar os dois tipos de espaçamento. Você vai conseguir visualizar como é que isso aqui funciona. Praticamente nós temos aqui o espaçamento interno, ó, que a gente está criando dentro da seção interna. E aqui na margem, se a gente colocar aqui um valor, a gente vai criar o espaçamento externo. Então, aqui você consegue ver na prática como é que funciona a diferença entre margem e pad. Aqui embaixo eu vou criar o mesmo espaçamento, vou colocar aqui 20. E aí a gente vai duplicar essa informação aqui. Pronto, nós temos 3 áreas aqui para você fazer o depoimento, tá? E pronto, nós praticamente já finalizamos essa sessão, agora é só você colocar as informações aqui dos depoimentos. Veja que quanto mais você vai fazendo, mais rápido vai ficando, porque a gente vai duplicando uma informação, vai colando o estilo em outra, e aí vai ficando cada vez mais rápido para você criar a sua página, tá? Então agora vamos partir aqui para a nossa próxima sessão, que é a sessão dos bônus. Os bônus também são muito interessantes para você agregar ainda mais valor para o seu produto. Só que não vale você colocar qualquer tipo de bônus, tá? Coloque um bônus que seja relevante para a sua audiência, que seja relevante para as pessoas. Então, por exemplo, se você tem um treinamento de emagrecimento, que ajuda as pessoas a emagrecer, você pode colocar aqui um e-book com as melhores receitas de shakes que a pessoa pode fazer para emagrecer ainda mais rápido, né? Para acelerar a queima de gordura, por exemplo.
Então são coisas nesse sentido, sabe? São informações adicionais que ajudam a pessoa a conquistar um resultado mais rápido ou a ir mais longe, por exemplo, ganhar mais dinheiro, conquistar mais clientes ou algo do tipo. Então coloque bônus que sejam relevantes para os seus clientes, beleza? Então vamos lá, vamos criar essa seção aqui. E se você parar para perceber, essa seção é muito parecida com a seção dos módulos. Então o que a gente vai fazer é basicamente duplicar a seção aqui dos módulos e modificar algumas informações. Então eu vou copiar aqui essa seção e vou colar aqui embaixo. Aqui a gente vai modificar algumas informações. Claro, eu vou modificar aqui o fundo para ele ficar um pouquinho diferente do outro. Aqui. E eu percebi que aqui em cima eu não modifiquei o título, né? Então vamos colocar aqui os depoimentos. Aqui a gente vai colocar essa descrição também. Não. E aqui embaixo a gente vai fazer algumas modificações. Eu vou retirar essa seção interna aqui. Eu vou tirar esse módulo aqui também. Então agora eu vou modificar o fundo dessa seção aqui. Vou colocar uma outra cor nesse fundo. Que no meu caso vai ser o rosa, né? Eu já tinha aberto aqui o arquivo. Eu vou colocar aqui um rosa um pouquinho mais escuro, igual o rosa que eu estou utilizando ali em cima. E é interessante você destacar ainda mais esses bônus, tá? Coloque uma cor diferente no fundo, no título. Coisas nesse sentido para você destacar ainda mais, chamar mais a atenção das pessoas, tá? Então eu vou vir aqui no meu WordPress, vou colocar aqui o arquivo e vou inserir a minha. E agora eu vou colocar aqui um degradê só para esse rosa não ficar tão intenso. Então eu vou colocar aqui. Pronto, eu coloquei esse degradê aqui só para o rosa não ficar tão intenso, não machucar tanto a vista, né? Então já fica com um aviso para você também, fica com uma dica. Toma cuidado com cores muito fortes, cores muito claras, porque isso pode incomodar um pouquinho as pessoas. Então toma cuidado com isso. Eu coloquei aqui esse degradê só para deixar o rosa um pouquinho mais escuro no fundo. E aí não atrapalhar a pessoa de ler. E a estrutura dessa seção aqui está praticamente pronta. E aí você vai colocar aqui o título do seu bônus. Tá? Coloca aqui a descrição do seu bônus, daquele mesmo jeito que eu já comentei, de forma objetiva, persuasiva. E sempre pensando em chamar a atenção da pessoa e fazer com que ela tenha cada vez mais vontade de comprar o seu produto. E aqui na imagem você pode colocar a imagem do seu e-book, se você estiver oferecendo um e-book, você pode colocar o print da sua aula ou algo do tipo. E você pode utilizar um efeito parecido com esse aqui, um efeito 3D, né, na capa do seu e-book. Isso aqui é bem legal, deixa a sua página muito profissional. E se você quiser que eu grave um vídeo de como fazer uma capa como essa aqui, pode deixar aqui nos comentários que eu gravo um vídeo com o passo a passo completo para fazer uma capa 3D como essa aqui de forma bem profissional. Então eu vou clicar aqui para atualizar, para salvar essas alterações e vamos para nossas últimas seções aqui da nossa página. Então vamos para a seção aqui da oferta irresistível. Aqui você vai colocar a sua oferta, né? Basicamente o valor do seu produto e o botão de compra. Então aqui você coloca o valor parcelado, eu recomendo que você coloque o valor parcelado destacado e coloque o à vista um pouquinho menor embaixo. Vou te mostrar como é que a gente faz isso. A gente vai copiar aqui essa seção de cima, que a estrutura é basicamente as mesmas. Eu vou colar aqui e vou excluir essa seção. Essa seção aqui da oferta irresistível é muito interessante que ela tenha um destaque ainda maior, tá? Então eu vou colocar aqui aquela imagem com o fundo roxo, dessa forma aqui, e eu vou colocar essa letra aqui com um tamanho um pouquinho maior. E aí você coloca na oferta por tempo limitado, alguma coisa que chame a atenção das pessoas. Eu vou pegar esse valor aqui, que já estava selecionado, vou colar aqui e vou aumentar o estilo dele. Vou colocar aqui a cor em branco, eu vou aumentar o tamanho, vai ficar dessa forma. Aqui eu vou aumentar o peso dele, vai ficar dessa forma aqui. Pode até colocar ele em itálico também, vai ficar um pouquinho mais diferente. Aqui a fonte está em Roboto, eu vou colocar aqui uma outra fonte, eu vou colocar a Montserrat, porque a Montserrat ela costuma ser mais chamativa. Você também pode utilizar outras seções, outras fontes sem problema nenhum, tá? Então vamos colocar aqui a fonte dessa forma. Vou diminuir o espaçamento aqui de cima, porque eu achei que ele está muito espaçado, então vou colocar aqui um pouquinho mais próximo. E aí você pode colocar também o valor à vista. Na verdade eu recomendo que você coloque o valor à vista para facilitar a pessoa visualizar quanto que custa o seu produto. Vou copiar aqui esse mesmo estilo, vou colocar centralizado, e aí eu vou diminuir esse espaçamento. Não sei porque ficou tão espaçado aqui. Deixa eu ver. Não. Então eu vou só diminuir aqui mesmo. Essa margem inferior, vou diminuir a margem inferior para deixar um pouquinho mais próximo e diminuir esse espaçamento. Vou deixar aqui esse tamanho, vou aumentar um pouquinho esse valor à vista para ficar dessa forma aqui.
Pronto, nós já temos aqui as informações principais e agora eu vou colocar aqui o nosso botão. Copiar ele aqui embaixo, vou colocar ele aqui. Pronto. Fica aqui uma observação, tá? Isso aqui é uma página de vendas simples, tá? Ela tem uma estrutura bem simples mesmo, para você não ter nenhum problema na parte da edição do design. Se você quiser mais informações de como criar uma página de vendas profissional, com todos aqueles efeitos que a gente vê por aí nas páginas de vendas, nas landing pages, então você coloca aqui nos comentários que eu preparo um outro vídeo com mais detalhes, com mais informações de como criar designs profissionais, tá? Mas nesse caso aqui, o objetivo dessa página é realmente ter uma estrutura simples para que você possa criar sua página e já começar a divulgar o seu produto. Então eu vou colocar aqui o nosso botão, você pode até colocar um botão maior. Se você quiser fazer um pouquinho mais dessa parte da edição, né, você pode colocar um degradê aqui no seu botão e trabalhar aqui o degradê, colocar uma cor diferente aqui para destacar ainda mais esse botão, né? Pode colocar uma borda diferente aqui no botão também. Então são coisas que a gente pode fazer para deixar a página ainda mais chamativa. Você também pode colocar uma sombra no botão, da mesma forma que a gente fez com aquela imagem no início do vídeo. Então você pode colocar aqui um efeito diferente no botão para chamar ainda mais atenção, né? Então você pode fazer esse tipo de configuração na sua página também. Deixar essa sombra assim, dessa forma, que aí chama bastante atenção, para que a pessoa possa clicar e comprar o seu produto. Uma outra coisa que você pode fazer para chamar atenção é vir aqui nessa coluna, né, e colocar uma borda. Da mesma forma que eu já tinha feito com as outras seções, então a gente pode colocar uma borda aqui, eu vou colocar uma borda em branco, e aí eu vou aumentar o arredondamento aqui, vou colocar o arredondamento de 20, e vou vir aqui em espaçamento, vou vir aqui em padding, e vou fazer um espaçamento aqui para os elementos ficarem um pouquinho mais distantes da nossa borda, tá? E uma outra coisa que você pode fazer é também colocar uma sombra nessa coluna. Então a gente pode vir aqui em estilo, ó, estou editando a coluna, a gente pode vir aqui em sombra, e aqui você pode colocar uma cor na sua sombra. A gente pode fazer aquelas mesmas configurações que a gente já tinha feito. Coloca aqui uma sombra um pouquinho maior, e basicamente assim que fica a nossa coluna. Uma coisa legal que você pode fazer é vir aqui em fundo também e colocar uma cor nessa coluna aqui. Você pode colocar uma cor mais chamativa ou até mesmo uma cor parecida com o fundo, só para ficar um pouquinho mais destacado. Pronto, basicamente essa seção aqui, ela está finalizada, né? A gente pode trabalhar aqui um pouquinho mais o estilo. Eu posso, por exemplo, colocar o fundo branco e colocar as informações aqui na cor roxa. Isso também é interessante para destacar as informações. Então veja que nós temos várias formas de trabalhar com os elementos aqui na nossa página. Isso aqui também é uma ótima opção para você destacar cada vez mais as informações e chamar mais atenção do visitante da sua página. Então a gente pode fazer dessa forma aqui também. Uma coisa que eu acho muito interessante de colocar são essas bandeirinhas aqui de pagamento. São essas informações aqui de PayPal, Visa, Mastercard e essas coisinhas nesse sentido. Isso aqui é muito interessante porque aí quando a pessoa bate o olho ela já vê que você aceita pagamento em boleto, em cartão, então isso pode aumentar as suas chances de venda também. Então eu vou colocar aqui essas bandeiras. Uma que elas não vão aparecer porque o fundo está escuro, mas deixa eu tentar fazer uma edição aqui. Dessa forma a bandeira vão aparecer. O que eu fiz aqui foi basicamente utilizar um filtro, tá? Eu coloquei aqui um filtro de edição, igual a gente utiliza nesses editores de imagem, que aqui você tem essa opção de colocar esses efeitos nas imagens, tá? Que é nesse filtro aqui CSS, na edição da imagem e nessa abinha de estilo, beleza? Então aqui você clica para você fazer algumas edições, você pode colocar aqui um brilho, ou até mesmo modificar a cor dessa imagem. Aqui não vai aparecer porque essa imagem é em preto e branco, né? Mas aqui você pode fazer algumas edições. No meu caso, eu só coloquei aqui a imagem um pouquinho mais escura para ela aparecer com esse fundo que é branco, né? Então eu vou deixar a imagem dessa forma aqui mesmo, vou até diminuir um pouquinho ela, para ela não ocupar tanto espaço. Então eu vou colocar dessa forma aqui. E veja que essa seção ela ficou bem profissional. A gente fez alguns ajustes aqui e ela já mudou o visual e ficou bem profissional. O que a gente pode fazer é aumentar um pouquinho mais essa seção aqui. A gente pode colocar 40 no superior e inferior. E ela já tá com um visual bem bacana. Uma coisa que tá me incomodando aqui nesse fundo é que a imagem ela tá dividida, tá vendo? Pode ser que isso aconteça com você também. Então se acontecer com você, você vai vir aqui na seção, vai vir aqui em estilo, e aqui em posição você vai colocar centralizado. Aqui em repetir você vai colocar não repetir, tá vendo? E aí se acontecer isso aqui com você, você vai colocar o tamanho como preenchimento completo. E a imagem vai ficar certinha no fundo da sua seção. E agora vamos para nossas últimas sessões aqui, e eu vou acelerar um pouquinho aqui para não ficar muito extenso. Eu acredito que você já entendeu como que faz as edições aqui no Elementor, então vou passar aqui rapidinho para fazer essas edições. Então vamos lá, eu vou só duplicar aqui. Vou colar aqui. E aí eu vou retirar esse fundo aqui, eu vou colocar o fundo branco mesmo, para ele ficar padronizado. As informações aqui eu vou colocar em roxo.
Pronto, eu já criei aqui a estrutura da garantia. E só para falar um pouquinho sobre essa seção, é muito importante que você faça essa seção da garantia, porque isso aumenta a confiança do cliente sobre o seu produto. A garantia é um direito que todo consumidor tem, então é muito importante que você coloque a garantia aqui e que seja no mínimo de 7 dias, tá? Então isso aqui vai aumentar as suas chances de vendas e eu altamente recomendo que você coloque essa seção na sua página. E aí você coloca aqui um símbolo de garantia. Eu tenho um aqui básico que eu costumo utilizar. Eu costumo utilizar essa imagem aqui em alguns exemplos mesmo, então vou utilizar ela aqui nesse vídeo, mas se você quiser você pode digitar no Google selo de garantia, algo do tipo, e com certeza você vai encontrar algum selo para você colocar na sua página, tá? Então vou só editar esse selo aqui que já estava no meu computador, então vou colocar aqui uma cor parecida com a cor que eu estou usando, então vou deixar dessa forma aqui mesmo, tá? Agora vamos partir para a nossa próxima seção, que é a seção do especialista. Essa seção aqui é bem legal de você colocar, que é um pouco mais para você falar um pouco mais sobre você ou sobre o seu expert, caso você esteja trabalhando como gestor ou como coprodutor, tá? Então você coloca aí a história da sua empresa, a história da sua trajetória, né, profissional, formações, conquistas, número de alunos, número de cursos, coisas nesse sentido, informações que reforcem a sua autoridade, tá? Muito importante você fazer isso para que a pessoa confie mais no seu trabalho. Então vamos colocar aqui essas informações. Vou colocar aqui quem é o especialista. Eu vou modificar essa imagem aqui. Vou colocar aqui uma imagem que já estava no meu WordPress. Vou colocar essa moça aqui mesmo, para inserir em mídia. Veja que o efeito ele ficou na imagem, né? Então vamos voltar aqui para o estilo. E para você retirar esses efeitos, é só você vir aqui e clicar nessa setinha, que o efeito vai sair da imagem, tá? Então pronto. Vamos atualizar aqui essas informações. E agora vamos para a nossa última sessão. E eu peço que você fique até o final do vídeo, tá? Porque eu vou te mostrar como fazer a adaptação para celular, então não sai do vídeo ainda. Vou te mostrar essas últimas sessões aqui, mas fica comigo até o final para pegar todas as configurações. Então vamos para a nossa última sessão, que é o perguntas e respostas, é o nosso FAQ. Então vamos lá, tá quase acabando. Eu vou copiar aqui uma sessão aqui de cima para a gente acelerar o desenvolvimento. Então vamos colar aqui. E o que é esse perguntas e respostas, né? O que é o FAQ? O FAQ de perguntas e respostas é basicamente o local onde você vai colocar todas as principais perguntas que você recebe sobre o seu produto. Então, dúvidas comuns, perguntas, informações relevantes, como, por exemplo, o prazo, como que a pessoa vai receber o produto, se ela não gostar, qual é a garantia de que o produto vai dar certo, quantas aulas tem, o que ela vai receber. Então, tudo isso é importante você responder nessa sessão aqui. E é importante você dar uma atenção especial para essa sessão, porque todas as perguntas que as pessoas têm sobre o seu produto podem ser objeções de compra. Então, pode ser que o seu cliente, o seu potencial cliente, tenha uma dúvida e ele deixe de comprar o seu produto só por causa dessa dúvida. Então ele está quase comprando o seu produto, mas ele tem alguma dúvida que não foi respondida na página e não tem nenhum canal para ele entrar em contato com você. Então é importante você responder o máximo de perguntas possíveis aqui nessa sessão e até mesmo utilizar as mesmas respostas que você já colocou na página. Então, por exemplo, como que a pessoa vai receber o produto? Pode ser que você já tenha respondido isso em alguma sessão, mas você pode responder essa mesma pergunta aqui no FAQ de perguntas e respostas. Então, foque nisso, coloque todas as perguntas que você tiver na cabeça, que você souber que a sua audiência tem, coloque essas dúvidas aqui e responda com o máximo de informações, beleza? Então vamos construir essa sessão aqui, eu coloquei aqui já a estrutura, e para a gente colocar essa estrutura aqui de perguntas e respostas, a gente pode utilizar um elemento chamado acordeon. A gente pode utilizar aqui esse elemento, se você não estiver encontrando essa opção aqui, você pode vir aqui em cima e pesquisar por acordeon, aqui, acordeon, e é só você arrastar para cá, e ele já vai vir com essa estrutura aqui bem bacana. E aí você coloca aqui a objeção ou dúvida do seu produto, e coloca aqui a sua resposta. E aí você vai respondendo todas as perguntas aqui. Eu vou até escrever um pouco mais aqui, só para não ficar só com essa linha aqui. Então eu vou colar aqui só para simular que você respondeu essa dúvida, tá? Então eu vou tirar aqui, vou colocar aqui, e aí você vai copiando, você vai colocando várias perguntas aqui e várias respostas, tá? Não tem o mínimo e nem o máximo de quantas perguntas você vai colocar aqui, mas eu recomendo que você coloque o máximo que você puder lembrar e o máximo que você puder responder, tá? Então vamos modificar aqui um pouquinho o estilo. Para editar o acordeon, é basicamente da mesma forma que a gente utilizou nos outros elementos. A gente vai vir aqui em estilo, você pode colocar uma largura aqui de borda que vai ficar entre os acordeões, né? Você pode colocar aqui um espaçamento diferente também. Aqui em título, você pode colocar uma cor no fundo desse título, e eu vou colocar mais ou menos nessa estrutura aqui. Vou colocar aqui uma cor roxa, aqui no fundo da minha seção, do meu acordeon, né? Aqui em cor,
Você pode colocar a cor principal e você também pode colocar uma cor ativa. Então, quando a pessoa clicar, vai modificar a cor, tá vendo? Eu não vou modificar isso aqui não, vou colocar o branco mesmo, para ficar dessa forma. E aqui na fonte eu vou colocar a mesma fonte que eu já estou utilizando nos outros títulos. Vou colocar aqui a Montserrat. E aqui o tamanho 18 com 600 de peso, que eu acho que é um tamanho bacana. Aqui em padding você vai colocar o espaçamento interno aqui desse acordeão, tá vendo? Então se eu colocar aqui 20, por exemplo, vai ficar esse tamanho. Se eu colocar 5, vai ficar menor. Vou colocar aqui 15, que é um tamanho mais ou menos que a gente pode utilizar. Aqui em ícone você pode colocar o espaçamento. Eu posso colocar aqui 15, por exemplo. E você também pode colocar uma cor diferente, caso você queira. Eu vou deixar essa cor aqui mesmo, vou deixar padrão. E conteúdo, você vai editar essa parte aqui de dentro, tá? Aqui em fundo você pode modificar esse fundo se você quiser. Pode colocar a mesma cor aqui de cima. Eu vou deixar branco mesmo. Ou melhor, vou deixar dessa forma aqui que eu gostei. Vou deixar o fundo da mesma cor de cima. E a cor aqui do conteúdo vou deixar em branco. Aqui o padding, ele é o espaçamento aqui de dentro desse conteúdo, tá? Vou modificar aqui a cor, só para você conseguir visualizar. Se você modificar aqui o padding, ele vai modificar o espaçamento interno aqui de dentro do conteúdo, beleza? Então vou só colocar aqui a mesma cor e eu vou colocar aqui o padding de 10. Acho que é um tamanho bacana pra gente utilizar. Na tipografia eu vou deixar a mesma fonte que eu estou utilizando nos textos e vou colocar aqui o tamanho de 16. Vou deixar dessa forma aqui. Então, basicamente, o nosso acordeão ele está pronto. Se você quiser, você pode modificar aqui a sombra também. Essa sombra aqui, ela aparece atrás do texto. Ela está bem fraca aqui, eu não vou utilizar ela. E você pode colocar aqui a sombra no bloco também, ó. Está no bloco do acordeão. Dessa forma aqui. Fica um efeito bacana também, mas eu não vou utilizar nesse acordeão aqui. Vou deixar dessa forma aqui, que também está bem interessante. Essa seção aqui é bem simples. Se você quiser modificar um pouco mais ela, trabalhar um pouco mais, talvez colocar um fundo diferente ou algo do tipo, fique à vontade para fazer essas edições. Vou modificar aqui o espaçamento. Na verdade, eu vou modificar o tamanho dessa seção aqui. Vou colocar 600 para ficar um pouquinho maior, para chamar um pouco mais de atenção. Pronto, nós já temos aqui a nossa seção do FAQ. E agora nós vamos para a nossa última seção, que não é uma seção, mas é, enfim, o nosso rodapé, que é para a gente finalizar a nossa página. Então agora a gente vai adicionar aqui. E essa seção é muito simples, tá? Ela é uma estrutura bem simples, a gente vai colocar aqui uma nova seção com a largura de 1100 e a altura aqui de 150, que eu acho que é o suficiente. Vamos colocar aqui uma cor diferente nesse fundo. Eu vou deixar aqui uma cor mais escura, desse jeito aqui. E agora eu vou colocar uma seção interna. E aí de um lado a gente vai ter a nossa logo, a logo da marca, a logo do produto. E do outro a gente vai ter alguns links, como termos de uso e políticas de privacidade. Vou colocar aqui a imagem. E aí você coloca a sua logo aqui em PNG, tá? Com fundo transparente. E aqui você vai colocar você pode colocar um botão ou você pode colocar um texto com um link para as suas políticas de privacidade ou termos de uso. E aí você coloca aqui o link da URL do seu site, de políticas de privacidade. E aqui você pode colocar a mesma tipografia que você já estava utilizando. Vou colocar aqui um tamanho de 14. E a gente não quer que esse botão seja muito chamativo, tá? Esse botão não precisa ser chamativo. Então a gente vai retirar esse fundo aqui dele para ele ficar igual um link mesmo, para ele ficar igual um texto com link. Para tirar esse botão aqui, ó, esse fundo do botão, a gente vai vir aqui em cor, estilo do botão. Eu vou retirar aqui esse fundo, tá? Aí você também pode retirar o padding para deixar o botão ainda menor. Pronto, basicamente o seu link de política de privacidade está pronto. Se você quiser colocar uma animação aqui, melhor ainda, que ele vai ficar com esse efeito bem bacana. Depois de fazer todas essas configurações, é só você clicar em atualizar. E pronto, nós já temos a nossa página aqui. E se você quiser visualizar essa página, você pode clicar aqui nesse olhinho aqui embaixo para ver alterações. E você vai conseguir ver a sua página ao vivo. Ela já está disponível na internet, tá? Então, se você enviar esse link aqui para alguém, essa pessoa vai conseguir acessar. E se você pegar esse link e acessar pelo celular, você também vai conseguir acessar essa página. Só que, se você pegar essa página e acessar pelo seu celular, provavelmente ela vai estar desconfigurada. Então eu diminui o tamanho dela aqui só para te mostrar. Se você acessar a sua página pelo celular, provavelmente as informações vão estar numa posição um pouco errada, a imagem vai estar numa posição um pouco errada aqui, o tamanho dos textos pode estar um pouco errado. Então a sua página basicamente vai estar desconfigurada. E a gente precisa configurar essa página para que ela fique correta para você começar a divulgar e vender na internet. Então é muito importante a gente fazer isso. E agora eu vou te mostrar como que a gente vai fazer essas adaptações para deixar a sua página
otimizada para celular. Então a gente está indo para a última parte desse vídeo para adaptar a sua página para celular. E se você está achando isso aqui muito complicado, se está demorando muito para você criar suas páginas, você já quer a sua página pronta para começar a vender na internet, então eu te convido a conhecer o nosso pack de alta conversão, onde você vai ter acesso a vários modelos editáveis de páginas prontas para você utilizar na divulgação do seu produto. Eu costumo dizer que o nosso pack é praticamente um kit de vendas, onde você vai ter acesso a várias páginas profissionais criadas especificamente para te ajudar a realizar vendas aqui na internet. Todas as páginas foram criadas pelos designers da nossa equipe e foram feitas para que você tenha facilidade de editar, mesmo que você não saiba nada de programação e nada sobre design. Então, se você tiver interesse em saber mais, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição para acessar a nossa página oficial. Então agora vamos para a última parte desse vídeo e eu vou te mostrar como configurar a sua página corretamente. A primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui embaixo, em modo responsivo, e que você vai selecionar essa opção para celular. Aqui a gente consegue visualizar como que a nossa página está no celular. Então aqui a gente já consegue fazer algumas modificações. Basicamente o que você vai precisar fazer aqui na sua página é modificar alguns tamanhos e a posição de alguns elementos para que eles fiquem corretos no celular. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai modificar um pouquinho o tamanho desse título aqui, porque ele está muito grande no celular. E aí você pode testar visualizando pelo celular para ver se o tamanho tá bom ou não, beleza? Então vamos clicar aqui em cima e aqui em estilo a gente vai vir aqui em tipografia novamente e vamos editar aqui o tamanho. E é importante você observar que alguns elementos eles têm esse ícone aqui ó, de celular. Isso significa que quando a gente modificar isso aqui, essa configuração só vai valer para celular, tá? Então se a gente colocar aqui, por exemplo, o tamanho de 20, isso aqui não vai ser alterado no computador. O tamanho do computador vai continuar sendo 33, que é o que eu tinha colocado antes, beleza? Porque aqui nós temos o ícone de computador, tá vendo? E no tablet é a mesma coisa, vai ter um ícone de tablet aqui, e no celular a gente vai ter esse pequeno ícone aqui de celular, beleza? Então fica atento a esse ícone aqui. Todas as informações que tiverem esse ícone significam que aquela configuração só vai servir para celular. Então, por exemplo, aqui no peso, se eu modificar aqui a grossura dessa fonte, você vai ver que ele não tem um ícone. E aí se a gente vier aqui no computador, modificou o peso também, modificou a grossura. A gente vê aqui, o peso modificou, tá vendo? Então eu vou colocar aqui 800 novamente, tá? E aí só fica atento a isso. Tem alguns elementos que tem esse ícone e outros não. Então vamos lá, basicamente a gente vai modificar aqui o tamanho. Eu vou colocar aqui o tamanho 28, até mesmo 26, acho que é um tamanho bacana. E aí vale você testar no celular para ver se o tamanho ficou bom ou não, tá? Basicamente aqui a gente não tem muita coisa para modificar. Se você quiser modificar o tamanho do botão, você pode fazer aquele mesmo processo, vir aqui em tipografia, vir aqui em tamanho e modifica o tamanho dele também. E a gente vai fazendo essas modificações. Você também pode modificar o espaçamento. Se você achar que o espaçamento está muito grande, então você pode vir aqui em avançado, ó, em editar a seção, vem em avançado, aqui em padding você retira esses valores que estavam ali, e aí você pode colocar um outro valor aqui, como por exemplo de 20, ou até mesmo deixar zerado, dependendo do espaço que você quer na sua seção. Isso aqui vai depender da quantidade de informação que você tem na sua seção, tá? Então você vai ter que verificar aí na sua página. Vamos passar aqui para a próxima seção. Aqui nós temos uma seção onde nós temos a imagem e o texto, certo? Aqui no computador, essa seção ficou muito boa, mas no celular, a imagem ficou depois do texto, né? Isso aqui ficou um pouco estranho. Normalmente o que a gente faz é deixar a imagem primeiro e depois o nosso texto. A gente vai fazer isso aqui. Só que veja que se você modificar aqui ó, a posição, você pode querer fazer isso aqui, ó, modificar a coluna. Só que se a gente vier aqui no desktop, ele modificou a ordem. Você pode até deixar assim também, se você quiser. Mas se você quiser que a coluna ela fique de um lado e a informação no outro, e manter essa posição aqui no desktop, você pode fazer o seguinte, você pode vir aqui na seção interna, e aí a importância de você usar a seção interna, tá? Você pode clicar aqui na seção interna, vir em avançado, e aqui em responsivo, você vai ter uma opção para reverter colunas, e aqui no celular, tá vendo? E aí você vai inverter, basicamente vai inverter e vai manter a posição que você tinha deixado no computador. Então dessa forma a gente consegue organizar as colunas e manter as configurações aqui do computador, e modificar a organização aqui da coluna no celular. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é mudar o tamanho desse título, que ele está muito grande. Então a gente vai colocar aqui o tamanho de 26, acho que 24. 24 é um tamanho bom, a gente deixar aqui. E aí é interessante a gente colocar as informações centralizadas, tá? No celular fica mais fácil de ler. Então a gente vai colocar aqui um alinhamento centralizado. Veja que no alinhamento a gente tem esse ícone do celular. Então se a gente colocar o alinhamento aqui, ele não vai afetar no celular, tá? Então vamos fazer isso aqui também no texto. Vamos colocar aqui centralizado. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho desse texto aqui. Eu vou colocar 14. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é modificar esse espaçamento aqui, que ele ficou muito colado, né? Eu lembro que eu coloquei um espaçamento aqui no título. Então eu vou modificar esse espaçamento aqui. Eu preciso desvincular esses valores, tá? Você desvincula esses valores e aí você coloca um outro valor aqui novamente. Vou colocar aqui o valor de 15,
que eu acho que é um tamanho bacana, com um espaçamento legal pra gente deixar aqui. Praticamente essa seção aqui ela tá ok. Se você quiser, você também pode editar o espaçamento. E aí você vai desvincular esses valores para deixar zerado. E aí vai vir aqui e vai colocar 40 ou 20, se você quiser, para deixar a seção um pouquinho mais espaçada. E aí dessa forma você vai fazendo os ajustes, né? Os ajustes no espaçamento da seção. E aí vamos continuar aqui. Nessa parte aqui a gente também precisa modificar o tamanho. Então vamos modificar aqui. Vou colocar aqui 26, que é o mesmo tamanho que eu coloquei aqui em cima. E aqui também vale aquela regra que eu falei antes, né? De você sempre manter um padrão nas suas páginas, nos elementos da sua página. Então, se aqui em cima você colocou o tamanho de 22, aqui embaixo é interessante que você coloque o mesmo tamanho, beleza? E isso também vale para os textos. Então, se aqui eu coloquei o tamanho de 14, eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou colocar o tamanho de 14 também. Que aí tudo vai ficar no mesmo tamanho, vai ficar mais padronizado e a sua página vai ficar mais organizada. Então, isso aqui é uma dica bem interessante para você fazer também, tá? Aqui na solução, que é o título, né, dos benefícios do seu produto, você pode deixar um tamanho um pouco menor. Aqui eu deixei o tamanho de 22, então posso colocar aqui o tamanho de 20, para ele ficar um pouquinho menor do que o outro. E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou deixar aqui o texto em 14, que é o mesmo tamanho do outro. Acho que esse tamanho está até pequeno, né, então eu vou colocar aqui 16. Vou colocar aqui 16. Porque eu acho que 14 é um tamanho pequeno para celular. Então eu vou colocar 16 e aí você verifica no seu celular se ficou grande, se ficou pequeno. Então, enfim, você vai ajustando de acordo com a sua página, tá? Vou deixar aqui 16. E agora eu vou copiar essa mesma configuração para os outros elementos. Pronto, eu já fiz os ajustes aqui e eu também ajustei o espaçamento que estava entre o título e entre a descrição. Basicamente o que eu fiz aqui foi editar a margem do texto. Então eu coloquei uma margem superior de menos 35 para ele ter esse espaço aqui, ó. Tá vendo que ele estava muito espaçado, então é só diminuir. Se você quiser diminuir no seu também, utilize o espaçamento da margem para modificar isso aqui, tá? Então vamos passar aqui para a próxima seção. A próxima seção são dos módulos, e aqui a gente vai ajustar basicamente o mesmo ajuste que a gente fez aqui em cima, que é de reverter as colunas. Então já vamos reverter aqui. Eu vou vir aqui nessa seção interna, que é do primeiro módulo, e eu vou colocar aqui para ele reverter para o celular. Pronto. Dessa forma que a gente tem a imagem e o título do módulo. Vamos diminuir esse tamanho aqui também, eu vou colocar 24. Sempre esqueço qual tamanho que eu botei 22, né? 22. Então vamos colocar aqui 22 também. 22. Ele vai ficar com esse tamanho aqui e aqui eu vou colocar 16. Pronto. Aqui a gente também vai ter que ajustar o tamanho, então vamos colocar aqui o tamanho de 20 mesmo, não tem problema. E aqui eu vou colocar centralizado. O título do módulo eu vou colocar 22. E aí você vai ajustando de acordo com as informações da sua página, tá? Aqui eu também vou colocar 16. E aí você vai ajustando. Aqui eu posso até colocar um pouquinho menor, ou um pouquinho maior também. Então vou colocar aqui um pouquinho menor, porque ele é meio que uma informação adicional, né, desse título aqui. Então aí você pode ir ajustando de acordo com a sua seção. Eu vou copiar aqui essa mesma configuração para os outros módulos para a gente continuar. Pronto, eu já fiz a configuração aqui nos módulos, tá tudo certinho aqui. E se a gente dar uma olhada aqui no computador, as configurações estão corretas, está tudo normal, então tá tudo ok. Agora vamos passar aqui para a próxima seção. Essa seção aqui não tem muito o que mudar, talvez só o tamanho mesmo para deixar padronizado, né? Então vamos colocar aqui 22, aqui o tamanho de 16. Opa, 16. E aqui a gente pode até modificar o tamanho também. Veja que aqui o tamanho da imagem ele também só vale para celular, tá? Então você pode colocar um tamanho aqui um pouquinho menor, que ele não vai interferir no tamanho do computador. Então aqui a gente pode colocar 22 também, centralizado, e aqui a mesma coisa, vamos colocar centralizado, e o tamanho é 16. Desse jeito. Agora vamos só copiar aqui, para ele ficar padronizado, né? Como esse aqui é um texto grande, pode ser que o seu depoimento também seja grande, o que você pode fazer é deixar o texto para a esquerda mesmo, tá? Isso aqui vai depender do tamanho do seu texto, aí você vê o que fica melhor na parte da leitura, tá? Sempre priorize a facilidade da leitura. Normalmente, esses textos centralizados dificultam um pouco a leitura, ainda mais com textos grandes. Então, se o seu texto for muito grande, eu recomendo que você coloque para a esquerda, porque aí facilita a leitura para as pessoas, tá? Vamos colocar aqui centralizado para a esquerda, então. Eu vou colocar aqui o mesmo tamanho para os títulos. Para o nome da pessoa, no caso.
E aí o tamanho aqui da imagem é a mesma coisa, eu vou colocar aqui o mesmo tamanho, você pode colar aqui o estilo e pronto. Já está padronizado aqui também. Agora vamos aqui para a parte dos bônus, vamos ajustar aqui também, e praticamente os próximos ajustes são referente a tamanho e também a posição da coluna. Que a gente vai colocar também reverter coluna, e aqui também já está ok. Vou só colocar o tamanho aqui de 20 e vou colocar centralizado. Pronto, configurei aqui o bônus e eu coloquei aqui os textos para a esquerda, tá? Pensando naquela ideia que eu falei aqui do início, é sempre bom colocar os textos para a esquerda para facilitar a leitura em textos longos, beleza? E vamos aqui para a nossa próxima seção, e essa seção aqui é muito importante, que é a seção da nossa oferta. E veja que as informações elas estão bem espremidas, né? Isso aqui aconteceu porque a gente editou aquele padding lá na versão para computador. Então a gente vai ter que retirar esse padding aqui. A gente vai clicar aqui na coluna, ó, tem que ser na coluna porque a gente colocou o padding na coluna. Então a gente vai vir aqui em avançado, e aqui em padding a gente já consegue ver que ele está com 50. Então vamos retirar esses valores aqui, eu vou colocar o valor de 20, acho que é um valor bacana para a gente colocar aqui, porque as informações não ficam tão espremidas aqui no meio. Agora a gente só precisa editar aqui os tamanhos dos títulos e dos textos. Então vamos vir aqui, vou colocar aqui o tamanho de 25. E aqui no texto eu vou colocar um tamanho diferente também, vou colocar 25, acho que é um tamanho bacana, acho que chama bastante atenção. E veja que aqui nós também temos um padding, na verdade nós temos uma margem configurada nesse texto aqui. Né? Então vou retirar isso aqui e aí vai acontecer isso. Eu não sei por que está com um espaçamento tão grande, tá? Pode ser que para você não esteja esse espaçamento. Às vezes o elemento acaba bugando, acaba aparecendo esses espaçamentos assim. Mas pode ser que você não precise fazer essa configuração de margem. Então recomendo que você veja aí como é que ficou na sua página para ver se tem a necessidade ou não de fazer essa configuração aqui de espaçamento, tá? Então vou diminuir aqui o título também, ou melhor, o texto. Vou diminuir aqui para ele ficar um pouco menor. Que o nosso objetivo aqui é trazer o foco para o valor parcelado, né? Porque é um valor menor, então a gente chama mais atenção para o valor parcelado. O botão eu acho que ele está muito grande também, então eu vou diminuir um pouquinho. Vou colocar aqui no tamanho de 14. Ele não modificou porque isso aqui é um padding que a gente configurou também. Então a gente vai colocar aqui um tamanho um pouquinho menor, que é de 10 ou de 12, que é um tamanho bacana. Nós temos essa imagem aqui embaixo, que a gente também pode alterar ela. Vou colocar aqui o tamanho de 100%, que é uma imagem pequena, então pode ficar aqui sem problemas. Se você quiser alterar aqui o espaçamento da seção, você também pode editar, para deixar um pouquinho menor, um pouquinho maior. Eu vou colocar aqui o tamanho de 40 mesmo, do jeito que estava, vou deixar dessa forma aqui. Agora vamos para as últimas seções aqui, aqui é bem simples mesmo, é praticamente as mesmas configurações. Então vamos lá, 22 aqui de tamanho, vamos colocar aqui 16 e eu vou modificar a posição aqui dessa seção. Vou modificar aqui a seção interna e vou modificar a coluna. Aqui a mesma coisa, aqui já está certinho, então não precisa se preocupar. Vou colocar aqui o tamanho de 22. E uma coisa que eu estou esquecendo é de colocar esse título aqui centralizado. Então é importante você dar uma olhada nisso. Esses detalhes que contam muito, tá? Às vezes tem alguma configuração errada na sua página e isso pode deixar a sua página um pouco bagunçada. Então recomendo que depois de fazer todas essas configurações, você dê uma olhada novamente na sua página, dê uma olhada na versão para computador, para ver se está tudo certo, para ver se está tudo configurado corretamente. E aqui nós só temos a nossa última seção, que eu não tinha modificado o conteúdo, né? Então vamos modificar aqui, colocar perguntas e respostas. Pronto. E aqui você vai falar sobre as principais perguntas e objeções. Pronto. E aí quando eu modifico o conteúdo aqui no celular, ele também modifica no computador, tá? Então você não precisa se preocupar, o conteúdo vai ser o mesmo. E aqui no acordeon pode ser que você tenha que modificar alguma coisa, mas no meu caso aqui ele já está bem configurado. Então eu praticamente não preciso configurar nada aqui. A única coisa que eu vou fazer é só aumentar esse padding para ele não ficar tão espremido aqui na borda. Vou colocar aqui um tamanho de 16 mesmo. Então para tamanho de 14 eu vou diminuir esse espaçamento superior aqui. Cadê? Esse espaçamento aqui já está bacana. Eu vou deixar dessa forma aqui mesmo. Aqui no rodapé também é interessante você configurar. Você pode diminuir esse tamanho da logo aqui. Então você pode colocar o tamanho de 50 para ele ficar certinho aqui. E o botão a mesma coisa. Você pode colocar aqui centralizado e ajustar o tamanho se ele estiver muito grande para você. Depois de fazer todas essas configurações, é só você clicar aqui para atualizar, para salvar todas as edições que você fez na sua página. E depois de finalizar todas as configurações, é só você clicar aqui para visualizar.
E aí você vai conseguir acessar a sua página. Para você divulgar, é bem simples, é só você pegar esse link que aparece aqui em cima. Só que atenção, quando você clicar, vai aparecer essas informações aqui de preview, interrogação, esses números estranhos aqui. Você pode apagar isso aqui, sem problemas, e aí você copia esse link que aparece aqui, esse link principal que aparece na sua página. É esse link que você vai divulgar. E me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você quiser que eu prepare mais vídeos como esse aqui, com mais dicas para construir páginas de vendas aqui na internet, coloca aqui nos comentários que eu vou preparar mais conteúdos como esse aqui. E se você quiser criar páginas de forma muito mais rápida e muito mais fácil, eu vou deixar o link do nosso pack de alta conversão aqui na descrição desse vídeo. O nosso pack tem vários modelos editáveis de páginas prontas para você utilizar na divulgação do seu produto aqui na internet. Você vai ter acesso a páginas de captura, páginas de vendas, página de obrigado e todas as páginas que você vai precisar para lançar o seu produto e começar a vender aqui na internet. Então se você tiver interesse em saber mais, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você acessar o nosso site oficial. Então é isso, eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Eu te vejo no nosso próximo vídeo.